Vem que chegou o momento, sem filtro, sem capricho. Juliana tá no ar, com deboche com bico. É verdade na lata, com risada na rocha. Tá começando o Pode com Deboche. Juliana Fidelis, com certeza. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Juliana Fidelis, mais uma vez no Pode com Deboche. E hoje o nosso convidado, como eu disse pra vocês, que seria surpresa, né? Mas que era um ex-político. Gente, imagina, pensa comigo, tá? Uma pessoa que foi radialista, ex-prefeito, ex-governador, candidato à presidência. E agora nós estamos recebendo quem? Antônio Garotinho! Tudo bem, Juliana? Tudo bem, querido. Muito obrigada. Prazer todo meu. Você realmente é uma simpatia pessoalmente, né? Não é uma fraude? Não. É porque tem pessoas que são muito simpáticas, mas quando você conhece pessoalmente, né? É uma decepção. Você realmente é muito simpática. E como eu faço sempre todas as entrevistas, né? Pergunte o que você quiser sobre o assunto que você quiser. Porque quem escolheu estar na vida pública não pode não responder a perguntas. Se você não quer responder a pergunta, não entre na vida pública. Se você está na vida pública, não tem segredo. Tem que falar. Isso aí, muito bem, já gostei. Até porque se eu tivesse que seguir um roteiro, ele não estaria aqui. Então vamos lá, garotinho. Primeiro que tudo, né? Por exemplo, você já entrou na política, né? Antes de eu nascer, né? Antes de eu nascer, você já estava na política. Nasci em 92, nasci em 92. Não. Primeira eleição eu disputei em 82. Então, eu nasci em 92, olha isso aí. Já tá fazendo, né, uma boa estrada. Mas eu já militava antes, na clandestinidade, lutando pela abertura política, anistia. Já tinha toda uma festa por trás, né? Então vamos lá, você foi de radialista, logo em seguida você já virou prefeito? Não, o negócio foi o seguinte. Eu militava, né, num grupo bem radical. Uhum. Você pensa assim, num grupo onde a figura mais poderosa da esquerda brasileira, para nós, era de direita. Nós achávamos Luiz Carlos Prestes de direita. Nós éramos do coletivo Gregório Bezerra, né? Que era um grupo que pregava que nós devíamos trocar de ditadura. Nós queríamos tirar a ditadura militar e botar a ditadura do proletariado. Aquela coisa de Marx, né? Lenin, todo mundo era leninista, estudamos muito, era um grupo de muito estudo, né? Formação acadêmica forte. Aí, um belo dia, né? Eu fazendo teatro, precisei de um patrocínio para uma peça de teatro. Uhum. Né? O meu pai trabalhava na prefeitura lá de Campos, no gabinete do prefeito, que era um direitaço, nem gostava muito. O chefe dele foi almoçar lá em casa. O papai era professor de direito, romano, muito intelectual. Aí eu falei, vou aproveitar que esse cara tá aqui, eu pedi o patrocínio da prefeitura para minha peça de teatro. Só que ele chegou, eu estava no banheiro, né? Sabe que no banheiro dá aquele eco, né? E eu imitando futebol, né? Narrando futebol. Flamenguista inchado, apaixonado. Aí, quando eu voltei, ele falou assim, cara, você dá para locutor. Você não quer trabalhar aí na rádio do deputado, não? Campos tinha um deputado chamado Alaí Ferreira, que ele teve 8 mandatos de deputado federal. Ele era sócio de Mário Andreasa, era um dos expoentes da Arena, Aliança Renovadora Nacional, aquele partido bem conservador. Eu olhei pro cara e falei, como é que eu vou trabalhar nessa rádio aí? Tem nada a ver comigo, né? Se ele souber quem eu sou, eu tô lascado. Mas eu queria o patrocínio. Eu falei, tá, deixa eu fazer uma pergunta. E como é que eu divulgo minha peça de teatro lá? Como é o nome da sua peça? Eu falei, precisa acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, ele o que é isso? Eu falei, se eu for explicar, cada esquete é uma mudança, então tem um casal numa cama, deitado, né? E todo dia era a mesma coisa, e precisava acontecer alguma coisa. Aí eu fui contando os esquetes para ele, sempre precisava acontecer alguma coisa em cada ambiente. Claro que eu não contei a parte política para ele, porque senão, né? Aí ele falou assim, interessante a sua peça, né? Uma peça meio revolucionária. Eu falei, uma coisa assim, escondendo dele. Aí eu falei,
quando é que eu faço o teste lá? Eu não queria teste nenhum, eu queria divulgar minha peça. Aí eu pensei, ele vai me dar um patrocínio e eu ainda aproveito a rádio, aquela época rádio, né? Tô falando aí de 1980, né? Para divulgar minha peça de teatro. Aí fui lá, passei no teste, me botaram para transmitir corrida de cavalo. Transmitir não. Das Barbadas do Jockey Club. Campos tinha um hipódromo lindo, hipódromo Lineu de Paula Machado. A elite de Campos toda ia lá. Aí eu, garoto, né? Ia lá, primeiro paro, quem vai ganhar? Os caras me davam tudo errado, porque aí eu falava na rádio, aí os outros cavalos que ganhavam, eles ganhavam mais dinheiro em cima da aposta errada. Já tinha treta naquela época, né? Já tinha as tretas, né? Querida, tudo que tem jogo tem treta. Na política também, né? Não, mas segue aí. A política também é um jogo. Né? Isso aí. Aí, um belo dia, né? Eu já estava um tempo ali, né? Negócio de cavalo, mas já estava narrando também um pouquinho de futebol. Entra o diretor da rádio, empurra a porta e diz: grande notícia! O Grande Prêmio Cidade de Campos vai ser homenagem ao deputado. Vai vir um Boeing de Brasília, um monte de deputados, senadores, e ele vai entregar o troféu do páreo principal, o Grande Prêmio Cidade de Campos. A rádio tem que transmitir. Aí ficou todo mundo olhando, né? O chefe da equipe era um locutor famoso, lá de Campos, chamado Sérgio da Mata Tinoco. Aí Tinoco falou: olha, quem vai lá no jockey aí é o Tony. Nessa época me chamava de Tony William. É o Tony aí. Aí eu falei: mas eu querendo aparecer, falando a verdade, é a minha chance. Né? Claro. Eu falei: bom, futebol, a gente olha mais ou menos a posição e o cara tá na ponta direita, outro tá na ponta esquerda, meio de campo, dá mais ou menos. Eu falei: cavalo deve ser a mesma coisa. Quando começou a transmissão, minha sorte é que o Grande Prêmio, que era o que nós íamos transmitir, né? Era o 6º páreo. Porque quando eu botei o binóculo e vi aqueles bichinhos tudo juntinho, ali naquelas, né, parelhazinhas, eu falei: cara, eu vou apanhar aqui. Porque o pessoal ficava ouvindo na rádio, e se você errasse o nome do cavalo, o cara rasgava aquela pule do jogo, você ia apanhar, né? E eu tô vendo o hipódromo lotar, o pessoal chegando com o Grande Prêmio, aquela madame toda arrumada, alta sociedade de Campos, deputado, aí viaturas da polícia, né, conduzindo o comboio que chegou de Brasília. Eu disse: como é que eu vou transmitir esse troço? Aí eu resolvi passar o dedo no dial, vai ver que tem alguém transmitindo isso aí. A nossa concorrente, o cara entra anunciando assim: daqui a pouco a Rádio Continental de Campos entrará em cadeia com a Rádio Guanabara do Rio de Janeiro para a transmissão do Grande Prêmio Cidade de Campos com o locutor oficial do Jockey Clube Brasileiro, Hernani Pires Ferreira. Eu falei: é aqui que eu fico. Eu vou ficar aqui quietinho aqui que eu vou tentar, né, dublar esse camarada aqui, né? Aí não deu outra. Os cavalos estão se alinhando. Eu digo: os cavalos estão se alinhando. O cavalo xerife está na raia, não sei o quê, pau. E eu indo em cima, né? Aí começa: foi dada a partida. Toma a ponta, Juliana livra 1, 2, 3, para Aline em segundo, Costa em terceiro. Passam a faixa dos 100 metros iniciais e eu correndo, o cara narrando rápido pra caramba. Aí eu, para não me perder, eu não vou nem olhar para lá. Olhei pro papel, nem olhava mais pra corrida, só ouvindo o cara e repetindo, né? Minha sorte aqui, contorna uma coisa de chegar dentro pela reta final, toma a ponta, xerife, livra 1, 2, 3, em frente às tribunas especiais, não perde mais, cruza a faixa final. Falei: ainda bem que esse cavalo disparou. Né? Aí, rapaz, o deputado desceu, foi lá, entregou o troféu. Aí ele tá subindo, né? Eu falei: que cara, ele não foi pra tribuna, ele vai vir aqui na rádio, vai querer dar entrevista. A rádio é dele, pô, né? Tem que entrevistar, né? Garoto, novinho, começando. Por isso que seu apelido não virou garotinho. Não, depois eu te conto. Ah, tá. Então tá. Aí o deputado chega e diz assim: você transmite muito bem, muito bem. Eu até, em determinado momento da transmissão, eu parei de olhar a corrida
e botei o binóculo na direção da cabine. E me tira uma curiosidade. Como é que você transmite sem olhar para os cavalos? Porque eu baixei o olho no papel para não errar o nome dos cavalos. Não estava nem olhando para cavalo. Aí deputado, o senhor, desculpa, eu fiz uma dublagem. O senhor fez uma dublagem, mas estava perfeita. Meus parabéns. E eu virei dublador. Primeiro, né? Que bom, né? Dá mentira pra dublador, né? Perfeito. Mentira não. Dublagem não é mentira. Dublagem não é mentira. Não, dublagem é mentira e começou... Olha só, hoje é fácil fazer isso. A Globo transmite o campeonato mundial com todo mundo dentro da sala com a televisão. Olha... Né? Yeah. Eu queria ver fazer ouvindo. Uma vez eu transmitindo um jogo, eu que briguei com os usineiros lá em Campos, né? Aí me tiraram tudo quanto é rádio. Fui para uma rádio pequenininha. Então, ao invés de pagar a linha de transmissão da Embratel, eu ficava ouvindo os outros transmitindo. Um dia, um americano jogando contra o Rio Negro de Manaus, em Manaus. Começa o jogo. E eu, com 10 minutos, caiu a linha da Embratel da outra emissora. Eu falei, o que eu faço? Continuei o jogo. Inventando um jogo ali, pau! E quando acabou o primeiro tempo, veio o intervalo, no comentário, voltou o jogo. A linha já estava 2-0 para o outro time. No meu estava 0-0. Passou 2 dias, eu fui para o centro da cidade, tinha um café no centro que todo mundo reunia, para bater papo e tal. Aí o seu CC, o dono do café, falou, escuta, ô garoto, eu não estava te ouvindo não, mas caiu a linha da outra emissora, eu botei lá para te ouvir. Engraçado que o gol seu foi tudo no segundo tempo, mas nas outras... nos outros comentários, depois que voltaram nas outras emissoras, estava tudo do primeiro tempo. Como é que é isso? Então fui, né? E depois, não, aí sim, eu passei a ser locutor mesmo de futebol. Depois passei a apresentar todo tipo de programa que você imaginar, eu já fiz no rádio. Eu fui apresentador de programa policial, fui repórter policial, eu fiz programa de debates, né? Eu criei um programa que ficou muito famoso em Campos, chamado A Cadeira Elétrica, que era onde a pessoa sentava e o pau cantava, né? Não tinha esse humor todo seu, não, sabe? Era um negócio pra valer, mais duro, né? Aí, depois eu passei a... Foi onde eu me tornei, assim, uma pessoa pública conhecida, foi quando eu comecei a fazer meu programa de variedades. Que aí criei o meu slogan, garotinho, o amigo da dona de casa. Aí aconteceu de eu vir para o Rio como? Eu era prefeito, já tinha sido antes deputado estadual, mas virei prefeito, uma eleição complicadíssima, mas depois eu explico. Aí vai ter uma reunião em Campos da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, os caciques, né? E estava indo pela Rádio Tupi o seu Alfredo Raimundo, que era o diretor dos Diários Associados. Pela Globo, o senhor José Roberto Marinho. Ela tem o João Roberto, Zé Roberto e Roberto Irineu. Zé Roberto cuidava das rádios. E o pessoal das outras emissoras, né? Aí eu fazia um programa. Mesmo como prefeito, eu fazia um programa. Né? Aí eles pegaram uma van, né? E o Zé Roberto perguntou, escuta, quem é esse locutor aí? O cara, é o prefeito. O prefeito é? Alfredo, você não convidou o prefeito para ir na nossa reunião? Não, mas ele não é dono de rádio. Não, mas é o prefeito da cidade. Não, mas tinha que ser convidado. Aí foram lá conversar comigo. Aí batemos papo, eu contei um monte de história, eles contaram um monte de história. No final ele falou assim, olha, quando termina seu mandato? 92. 92, né? Isso, primeiro mandato, terminou em 92. Você faz o seguinte, vai pro Rio que eu te arranjo um horário da Rádio Tupi, mas ele achou que eu não ia não, né? Dia 15 de março de 93 eu estreiei na Rádio Tupi. Olha! Fui lá, peguei o horário de 6 às 9 da manhã, fiz um estrago, né? Minha audiência foi lá para cima. Foi tão impactante na época que a Globo, que sempre liderou, ela teve que trocar. Ela tirou o Francisco Barbosa daquele horário e botou o Antônio Carlos, né, para disputar comigo ali, porque eu estava realmente... Eu fazia um rádio diferente, né? Ao invés de falar para as pessoas, eu falava com as pessoas. Né? Aí eu fui ganhando muito anunciante. Foi um momento da minha vida que eu tive, assim, a melhor condição de vida, financeira. Eu tinha 30% dos anúncios
dos Diários Associados. Porque eu ganhei um grande amigo, que foi o doutor Arthur Sendas, né? Que foi o meu padrinho, e todo mundo que vendia para Sendas, ele pedia para anunciar comigo. Aí então eu tinha produto de farinha de trigo Boa Sorte, açúcar União, pensa num produto qualquer, eu falava, mas aí eu falava diferente. Olha, a senhora vai preparar aquele pudim de leite gostoso. Ó, cuidado com o açúcar, porque o açúcar, hoje em dia, tem muita química. Isso acaba provocando câncer no organismo. Açúcar bom é união. A senhora pode... Aí aquilo era um... E aí eu criei uma jogada que hoje o pessoal copia muito. Diz, ó, quando a senhora for lá na Sendas, procura o gerente. Diz que eu mandei um abraço para ele. Aí a mulher chegava na loja, diz assim... Quem é o Marcos aí? Aí a moça, Marcos é o gerente. Ah, eu quero dar um abraço dele. O garotinho falou o nome dele na rádio. E aquilo foi pegando. E foi. Foi embora. Então, na verdade, da rádio pra política foi praticamente um salto ou foi uma estratégia? Não. Em Campos, foi natural. Assim, foi uma coisa que... Você já era querido, ficou querido pelo povo. Então, eles olham eu fazia militância política, mas não era popular. Porque a militância nossa era esquerda, radical. Né? Você era ou continua? Era. Uma esquerda. Até eu me converter. Até né? se converter. Isso. E pelos estudos também que eu fui fazendo depois, né? Porque a gente, quando está... Isso é um alerta que eu faço muito aos jovens. Procurem ler tudo, tá? Porque quando a gente está... servindo a uma causa, normalmente a gente se envolve só com um tipo de literatura que venha reforçar o que a gente já pensa. Não é? Então a gente fica com o nosso senso crítico muito limitado. E né? você era juntinho com a Benedita, né? A Benedita da Silva, né? O quê? A Benedita? Você era juntinho com a Benedita? Não. Não? Eu não conhecia a Benedita. Benedita foi minha vice por acaso. Vou te explicar como é que foi. Ah, pensei que era por causa da militância, que aí você conhecia. Ou por causa da igreja. Não. Ah, tá. Nada a ver. Nada a ver, que bom. Aí, o que ocorreu? Eu fiz aquele sucesso. Quando chegou em 96, eu resolvi voltar para Campos. Minha mulher não queria de jeito nenhum. Brizola revoltado comigo. Não, olha, é o mesmo que eu voltar para Carazinho, lá no interior. Campos é muito longe. Ninguém sabe nem o que acontece em Campos. Né? Não vai voltar para Campos para quê? Que eu elegi um prefeito lá, um cara é meu sucessor, o cara tá um desastre. Só tá fazendo besteira. E o pessoal na minha casa, eu morando no Cosme Velho, numa casa com 7 suítes, piscina, 2 carros, motorista. Eu tinha o que eu queria. Vamos dizer, a preço de hoje, eu tirava só de anúncio uns 250 mil reais limpinho por mês para mim. Né? Para botar meus filhos para estudar no Bennett, no Sion, nos melhores colégios, saía para jantar com Rosinha, saía final de semana para passear. Eu tinha o que eu queria. Aí, voltei para Campos. Rosinha não foi. Ela falou, não vou. Mas Rosinha, não vou. Brizola ficou chateado, eu me elegi prefeito de novo pela segunda vez. 1996. Aí, quando eu estou com 1 ano na prefeitura, menos de 1 ano, novembro de 97, a secretária lá da prefeitura diz assim, olha, doutor Brizola está no telefone, quero falar com o senhor. Brizola? Fala, comandante. Olha, tu não imagina quem está aqui comigo. Batemos um longo papo. Mas quem? Estamos aqui. Eu, o Lula, o Zé Dirceu, o Genuíno. Nossa. E os nossos companheiros aqui do PDT. Mas qual é o motivo dessa reunião? O Lula me convidou para ser vice dele. Eu falei, como é que é? O Lula me convidou para ser vice dele. Eu falei, governador, o senhor foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, o deputado federal mais votado da história da Guanabara, depois governador do Rio. Não teve vice do Lula que não governou nada. Garotinho, mas às vezes, na história, tu sabe, a Globo me queimou muito.
né? Eu tenho esse problema, né? A Globo já gostava de queimar bem, né? Das antigas, né? A Globo jogou o povo contra mim, com essa história de que eu proibi a polícia de subir no morro. E eu acho que é a hora de juntar o trabalhismo. Então, eles não são muito trabalhistas. Porque o Lula não trabalhava, não, mas ele era a favor do trabalho, né? Entendi. Eles não são muito trabalhistas, porque eles são contra o Vargas. O Lula, ele era contra o Getúlio Vargas. Depois que o PT se converteu ao trabalhismo, né? Mas eu acho que com a minha convivência, e eu contando um pouco da história do trabalhismo para ele, tu também, né? Tu escreveu os livros lá, porque eu escrevi os livros da Fundação Alberto Pasqualini. Tu também contando um pouco dessa história. Nós vamos mostrar para eles que o mundo não começou agora, né? Tá bom, o senhor acha? Então tu vem aqui na terça-feira. Tô pensando, e eu ia lá terça-feira para assinar algum documento, para oficializar a união dos dois lá, né? Acabou a reunião. Ele falou: Brito, tu chama o fotógrafo aí, o garotinho e a Benedito tira a fotografia desse lado. E eu e o Lu tiramos o lado que eu falei: eu tirar a fotografia com a Benedito? É porque eu combinei que eu vou ser o vice do Lula, mas aqui no Rio o candidato é você e a Benedita é a vice. Eu falei: mas, governador, eu sou prefeito lá em Campos. Eu tenho 3 anos de mandato, eu tenho que renunciar para concorrer contra o César Maia. Eu vou perder. O César Maia tinha saído da prefeitura, o Rio Cidade, Conde tinha sido eleito no primeiro turno. Eu falei: como é que eu vou ganhar? O cara tinha 50 e tantos, eu tinha 14. Ele falou assim: não, mas olha, tu vai disputar. Em nome desta causa do povo brasileiro, nós vamos derrotar esse Fernando Henrique, que é um neoliberal. Nossa, aquele jeitão dele falar. Eu vou fazer o meu sacrifício, tu faz o seu. Mas como é que eu explico ao povo que eu vou renunciar a 3 anos de mandato, botar um vice lá, que é um médico que eu botei lá para botar, né? É complicado, velho. Não, mas olha, eu vou a Campos, eu dou uma entrevista. Tu prepara lá, como uma coletiva, e tive que sair da prefeitura para disputar uma eleição que todo mundo dizia que eu ia perder. Porque o franco favorito era quem? César Maia. Bom, começa a campanha, né? A chapa Lula-Brizola não decolou. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Mas só que eu decolei. E ainda tive uma ajudinha de Papai do Céu. Qual foi? Num debate que o assunto não tinha nada a ver com população de rua. O assunto era sobre petróleo, na EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. E o assunto lá era royalty, petróleo e tal. Uma jornalista pergunta assim: escuta, eu queria fazer uma pergunta para os dois aí, se vocês têm algum plano para tirar esse monte de gente que fica dormindo na rua aí. Eu primeiro a responder, falei: olha, eu quero reestruturar a Fundação Leão 13, criar um programa chamando Reconstruindo Cidadania, acolher as pessoas, levar para lá, dar banho, cortar o cabelo, ensino profissionalizante e tentar reencaminhar essas pessoas ou para a família, né, ou para um serviço ativo. César Maia, muito arrogante, disparado, favorito. Isso é coisa de prefeito do interior. O Rio não tem condição de fazer isso. O Rio, o que tem que fazer? Retirar essas pessoas da rua e tirar o cheiro para eles não voltarem. Então tem que lavar o lugar com criolina. Passar criolina. Aí foi a tragédia dele, né? Porque uma das coisas que eu tinha ajudado a fazer foi implantar a FM O Dia, que era uma rádio chamada Rádio Opus, né? E eu transformei na FM O Dia. O doutor Ari de Carvalho liga para mim, que era o dono do jornal O Dia, e falou assim: tu já sabe qual é a manchete do jornal amanhã, né? Eu falei: não. César Maia quer criolina contra os pobres. Na época o Dia vendia 300 mil exemplares.
Ele falou, eu vou fazer, além dos exemplares, uma capa extra. Você manda a sua turma para a Central do Brasil, que nós vamos... Aí botaram a cara do César Maia. César Maia, que é criolina contra os pobres. Quase que eu ganhei no primeiro turno. Olha. Eu fiz 49%. Tanto que a Sempre o pobre, né? Hã? Sempre o pobre, né? Sempre o pobre. Mas olha só o que aconteceu. Eles, a última jogada deles, né? Último debate, faltando 2, 3 dias para a eleição, o debate da Globo, né? Ele não vai ao debate da Globo. E aí eles disseram, olha, ele não vai, não é porque ele já perdeu, não. Ele já sabe que perdeu. Mas eles vão tentar uma jogada. Eles vão fazer uma entrevista, como está no regulamento, de 20 minutos e vão botar o Bonner para te entrevistar, para te encurralar. Deixa comigo. Aí o William Bonner, né, começa... Eu queria fazer uma pergunta direta ao senhor. O Rio está infestado de gente trabalhando na rua, né? É muito camelô, gente para lá, gente para cá, prejudicando os comerciantes. E eu gostaria de saber se o senhor vai, a pedido do prefeito do Rio, colocar a polícia militar junto com a guarda municipal para tirar esse pessoal que atrapalha o comércio do Rio de Janeiro. Eu falei, ô, senhor William Bonner, eu queria dizer que a população não infesta a rua. Quem infesta é inseto. É infestação de inseto. E as pessoas estão trabalhando. O dia que o Brasil tiver mais emprego, né? Não, mas o senhor, por favor, responda a minha pergunta. O senhor vai ou não vai emprestar a polícia? Não, William, olha só. O Estatuto da Polícia prevê as atividades da polícia. E o da Guarda Municipal prevê as responsabilidades da guarda. Isso é problema de guarda, não é problema de polícia. Não, o senhor está fugindo da minha pergunta. Eu olhei para ele, parei e falei assim, escuta, o senhor é candidato? Aí ele, não, porque eu vim aqui em consideração aos telespectadores, porque o outro fugiu. Agora o senhor está querendo debater comigo, o seu papel aqui é fazer pergunta. Aí ele Já era ruim desde aquela época, né? Ele- Já era ruim já. O Bonner já tava só no que sangue, né? Só que ele encarou Entendi. o garotinho. Aí ele... Né? A Globo teve outras passagens comigo, né? Que eu não dou entrevista na Globo desde 2014. Depois que eu falei no ar que a Globo devia, né, 470 milhões de reais à Receita Federal, pelo inquérito da Polícia Federal. Mariana Gross ficou sem respirar e o Ali Câmara gritando no ouvido dela, rebate ele, diz que é mentira, que a Globo não deve nada. Eu digo, deve sim, senhora, está aqui, ó, está aprovado o inquérito da Polícia Federal. A Globo não deve. E o Ali Câmara gritando, mas no final eles pagaram. Ah, eles pagaram? Pagaram. Ah, que bom, né? Porque tanta gente já deve no nosso país, né? Daqui a pouco a gente já falência. Não, mas não, tá tudo certo. Não, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro? É quem não gosta de pagar mesmo. Não gosta, tá no sangue, né? É o seguinte, quanto mais tem, mais quer, né? É? Imagino. Mas vamos lá, então vamos... Quer dizer que o senhor saiu de Campos, virou governador e concorreu A presidente. à presidência, que é aí onde, não sei se o senhor assistiu, né? Com todo respeito, tá, gente? O pastor Silas falando, né, na quinta-feira, que eu estava lá, né, gente? Por isso que eu ouvi, estou falando isso também. Que quem estava concorrendo à presidência era você e o Lula. Sim. Né? Na verdade, eram 4 candidatos. Não, sim, mas com o nome, assim, que... Não, eram 4 candidatos. Eu era o azarão. O favorito era o Lula. O segundo mais favorito era o Serra. Isso, O certo. terceiro mais favorito era o Ciro e eu lá embaixo. Né? Porque eu tinha 1 minuto e 40. O Lula tinha quase 10 minutos. O Serra tinha 7. O Ciro tinha 5 e pouco. Eu tinha 1 minuto e 40. Pelo PSB. Né? E não tinha estrutura de partido. Naquela época não havia rede social. Então eu tinha que fazer um milagre. Eu tinha o apoio de vários evangélicos, né? Já era convertido nessa época. Sim. Já era Minha convertido. conversão foi... Meu batismo foi em 95. O episódio foi em 94. Mas meu batismo foi em 95 pelo pastor Caio Fábio, que depois teve os caminhos dele. Mas Sim. foi uma pessoa muito importante, inteligente, muito capacitada, sabe? Era um grande conhecedor da palavra de Deus. Um homem que, se não fosse, vamos dizer assim,
Se não tivesse deixado ceder a vaidade, né? Porque a vaidade é fogo, ela derruba. Vaidade derruba legal. E ele era uma pessoa que... Ele era tão forte que ele escreveu um livro por semana. Olha. E era um autodidata. Uma capacidade de oratória, né? Impressionante. Então, começou a campanha ali. Eu lá embaixo. Lá embaixo. Nessa época até o pastor Silas trabalhou para mim no primeiro turno e no segundo turno, a pedido meu, né? A igreja se dividiu. Eu pedi para ele ficar com o Lula, infelizmente. Me arrependo até hoje. Ah, então foi o senhor que pediu para ele ficar com o Lula. Sim, porque a Assembleia de Deus do Belém, que era o outro grupo que estava me apoiando, foi pro Serra. Do Belém, Belenzinho, que era o pastor Zé Wellington, o pastor Leles, o pastor Ronaldo, né? Madureira ficou com o Silas aqui. E as outras igrejas, Igreja do Evangelho Quadrangular, os batistas eram... Eu sou presbiteriano, entendeu? Então, assim, presbiteriano é aquele cara que, vamos dizer assim, é café sem açúcar. Aquele, né? Tudo certinho, né? Não pode falar de política da igreja, não se toca. Enfim, Sim. pastor Augusto Nicodemos. Sei, gosto. Pastor Nicodemos, né? Gosto. Então, mas o que aconteceu? Minha campanha empolgou os evangélicos. Quando estava acabando a apuração da eleição de presidente, primeiro turno, todo mundo apavorado. Aquela votação minha. E ali, na véspera da eleição, 2 dias antes da eleição, a Folha de São Paulo publica uma pesquisa com o seguinte título: segundo turno será entre Lula contra Serra ou Garotinho. Eles ficaram espantados, né, por causa do crescimento que eu tive assim na última hora, né, por causa de uma questão uma entrevista que eu dei no Jornal Nacional, onde eu bati que a questão central do Brasil, o único meio de se distribuir renda é através da única coisa que chega a todos os lares, o salário mínimo. Então, se você quer aumentar a renda do povo brasileiro, você tem que dar ganho real do salário mínimo. Tentaram me encurralar, a Fátima Bernardes e o William Bonner, mas eles não esperavam que eu tivesse tanto conhecimento de economia, por causa do meu passado, estudava muito, lia muito, estava muito bem assessorado. Eu imprensei todo mundo no dia seguinte, né? As manchetes, né? Dos jornais, Garotinho vai muito bem, Jornal Nacional. E também contei com 2 tropeços, né? Nos debates, o Serra foi muito mal. O Ciro me fala uma bobagem. Um homem altamente qualificado, preparadíssimo, vai dar uma entrevista e pergunta para ele: escuta, a Patrícia Pilar, ela tem uma atuação muito importante na mídia, é uma pessoa super querida, o que ela está fazendo na sua campanha? Ela dorme comigo. Foi a resposta dele. Acabou. A mulherada toda revoltou contra ele, bim, né? E o Lula, que eu fui fazer uma pergunta, que eu estava colando no Serra. Então eu fiz uma pergunta para o Lula, mas não foi para o Lula. Foi para ele me responder, para eu bater no Serra, porque tinha assim, né? Você fazia pergunta, o cara respondia. Aí eu pergunto assim para o Lula: Lula, tem uma coisa aqui, o que você vai fazer com a CID? Aí eu ainda soletrei para não ter contribuição de intervenção do domínio econômico. Ele disse: antes de privatizar qualquer empresa, Eita. eu vou reunir com a minha equipe e vou ver que providências eu vou tomar. Se essa empresa der lucro, ela continua. Aí eu falei: vocês estão vendo? Ele não sabe que CID é um imposto sobre a gasolina que é cobrado para manter o equilíbrio quando há variação de preço internacional do petróleo. O cara quer ser presidente da República achando que a CID é uma empresa. Aí, assim, foi aquela enxurrada de gente mais à esquerda
saindo do Lula e vindo para mim. Eu já tinha um voto mais conservador, que era o voto da igreja. Uhum. Aí, se eu vou pro segundo turno naquela eleição, eu ganhava. Você ganharia dele. Ganharia. Entendeu? Mas não foi. Não foi, né? Por isso que nosso Brasil tá do jeito que tá, né, gente? Viu? O cara já não era inteligente. Desde aquela época. Como é que o povo não observou isso, gente? Não, e como é que pode estar... O pior do Lula não é isso. Não, tem pior ainda? O pior do Lula não é a falta de capacidade dele. O pior do Lula é a falsidade dele. Eu posso falar porque eu viajei com o Lula para baixo e para cima. Eu fui coordenador da campanha da chapa Lula-Brizola. Eu fui fundador do PT. Minha primeira disputa eleitoral para vereador foi pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu conheço o Lula. O Lula é falso. O Lula, quando acabou a eleição de 2002, com o meu apoio, ele venceu a eleição do Serra. Pra você ter noção, aqui no Rio, no segundo turno, ele fez 6 milhões contra 900 mil. Nossa. Olha o tamanho. No primeiro turno, eu tinha feito 4 milhões de votos. E o Lula tinha feito 3 aqui no Rio. No segundo turno, ele fez 6.900. E o Serra, 900 mil. Quase 7 milhões o Lula fez. Aí ele vai, um dia pede ao Gilberto de Carvalho, que era o pessoa muito próxima dele, secretário dele, para me ligar para ir até o Hotel Intercontinental, em São Paulo, onde ele estava montando o grupo de transição, né, para montar o ministério dele. Aí eu cheguei lá, né, eu perguntei antes ao Gilberto, eu vou sozinho ou levo a governadora Rosinha, que tinha acabado de ser eleita governadora do estado do Rio, né? Não, pode trazer a Rosinha, vai ser um prazer e tal. Quando eu chego lá, o Ciro está descendo, né? Aí eu pergunto, e aí, Ciro? Ele me convidou para ser ministro. Eu acho que vai te convidar. Você aceitou? Eu vou aceitar, garotinho. Acho que todo mundo tem que ajudar isso aí. E você? Eu falei, não sei, eu tenho que... Vamos ver o que ele vai falar, né? Aí cheguei, estava na sala ele, Zé Disseu, né? E ele começou a falar, contou umas histórias. Falou assim, olha, você já foi secretário de Agricultura do Brizola, você já foi prefeito, deputado, governador, você pode ser qualquer coisa aí no governo. Você quer ser ministro de quê? Eu falei, ô Lula, olha só, eu não estou querendo ser ministro. Vou te explicar por quê. Porque a Rosinha, ela nunca foi nem vereadora. A primeira eleição dela é como governadora. E ela é uma excelente administradora. Mas ela detesta atender político. Ela não vai querer saber de atender deputado, de atender prefeito. Então, o que eu combinei com ela? Que eu vou ficar cuidando dessa parte política e ela cuida da parte administrativa. Ela vai cuidar das finanças, vai cuidar dos projetos, da saúde, da educação. E o deputado, quando for lá, eu atendo, o prefeito. Entendeu? Não, pô, peraí. Pô, eu já falei com o Zé. Eu estou querendo fazer o Ministério do Brasil. Ministério do Brasil? O que é isso, ele? Não, quero botar o Brizola de secretário, né? Ministro, né? O Itamar de ministro, você e o Ciro. Você, cara, olha, eu e Ciro tudo bem. Assim, a gente... Você é um pouco mais velho que eu, né? Mas nós somos da mesma geração política, né? Agora, eu fui secretário do Brizola. Não dá. Sabe, porque o Brizola, ele é muito grande. A história dele, a história da campanha da legalidade. O cara que tem uma história que empossou um presidente da República contra uma tentativa de golpe. Assim, não tem como. Você vai despachar com o Brizola. Eu falei para ele, olha, eu ia despachar com o Brizola. Começava 8 horas da noite, 1 hora da manhã, não tinha nem começado o despacho. Ele contando história de Revolução Farroupilha, Chimango, Maragato, contando aquelas histórias todas. Ele é uma figura, não tem como. Ele não vai aceitar. Né? Uhum. E segundo, aqui para nós, o Itamar também, depois de ser presidente, não vai querer ser ministro. Aí o Zé Disseu olhou para ele e falou assim, combinei nada com ele não, hein? Aí, garotinho, minha opinião é essa também. Pode chamar a Brizola? Manda o Brizola indicar alguém. Acabou indicando o Lupe. Que está aí também, né? Aí o Ciro foi e eu não fui. Aí começa a minha briga pessoal com o Lula. Ele começa a perseguir
a Rosinha, porque o Zé Disseu solta uma piadinha na saída da sala. Aí, Lula, sabe por que ele não quer ser seu ministro? Porque ele teve essa votação toda agora, vai torcer para o seu governo dar errado, porque ele vem, né, para ser o candidato das forças populares contra você. Então, por que eu digo que o Lula é falso? O Lula, depois desse dia, nunca mais falou comigo. Quando que nós voltamos a nos encontrar? Velório de Brizola, Palácio Guanabara. Lula presidente, Rosinha governadora. Bom, o presidente da República quer visitar o ex-amigo dele, Brizola, mas a militância do PDT estava com ódio do Lula, porque o Brizola estava brigando com o Lula. A dona Marisa ficou ali com a Rosinha, no gabinete. Né? Falei, Lula, eu vou até lá contigo lá, porque palácio lotado, Brizolândia inteira ali, aquele pessoal com bandeira do PDT, lenço vermelho no pescoço. Quando apareceu na portinha do gabinete, o salão onde estava sendo velado o corpo, a figura do Lula, quase que viraram o caixão. Vai. Aí eu segurei ele pelo braço, puxei, levei ele para dentro do gabinete, né? Aí ele falou assim, Gilberto, marca pro garotinho lá tomar um café com a gente. Eu falei, marca não. Você marcou 20 vezes, você fura. Não, vai lá. Eu não vou não. Eu não vou, sabe por quê? Tudo que você falou que ia fazer, só tinha uma coisa que era importante. Regular o sistema financeiro. Porque o Brasil hoje tem... o Brasil é aprisionado pelos bancos. E você chamava Fernando Henrique de... Fernando Henrique é uma mãe para os banqueiros. Você é o pai. Aí desandou tudo. Aí eu virei feio. Aí o PT, pau. Aí, pau pra lá, pau pra cá. Você acha que porque quando você foi governador, né, que você criou o cheque cidadão e também o restaurante, né, popular e muitos outros projetos sociais importantes. E depois ficaram atrás de você. Você acha que foi perseguição? Não, a perseguição a mim... você e a sua esposa, né? Vamos dizer, essa perseguição a mim, eu briguei com duas instituições muito poderosas. A Justiça e a Globo. Quando eu ganhei a eleição, o doutor Roberto Marinho me chamou lá na Globo e teve uma conversa comigo. E eu disse uma frase para ele. Doutor Roberto, eu não quero ser herdeiro de ódio. Seus problemas com Brizola vêm do tempo do suicídio de Getúlio Vargas, por acaso foi há poucos dias atrás, né? Completou mais um ano do tiro no peito de Vargas, saindo da vida para entrar na história, né? E naquela época o povo quebrou o Globo todo. O Globo apoiava Lacerda, da UDN. E Getúlio era do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Então eu não quero ser herdeiro desse ódio. Eu quero construir as minhas relações com o senhor dentro de um ato de civilidade e tal. Muito bem. Aí começa o governo. Estão indo ali e tal. 3 meses de governo, me liga o presidente do Detran. Um jeito muito complicado. Aliás, eu já vi na casa dele aqui em Petrópolis. Eita! Eduardo Schwai. Tinha sido chefe da Casa Militar de João Goulart. Coronel do Exército, cara muito firme. Governador, estamos aqui com um problema? Qual o problema, Schwai? O problema é o seguinte. Você imagina, eu fui eleito governador com 38 anos. E meu secretariado era a velharada toda... A coroada do melhor estilo, né? O que houve? O seguinte, tem aqui um contrato com uma seguradora onde todos os carros do Estado são segurados pela mesma seguradora. E tem
tem aqui um ofício do Tribunal de Contas mandando fazer uma licitação desde o governo de Marcelo Alencar e ninguém faz essa licitação. Eu vou fazer. E faça. Mas eu quero dizer para o senhor de quem é a seguradora. Como é que é o nome da seguradora? Roma. Isso é do Papa? Não, é do Roberto Marinho. Eu falei, é do Roberto Marinho, né? Faz a licitação. Perderam. Aí já começou aquele clima, sabe? Garotinho. Mas, como eles tinham outros interesses que eu vinha saber à frente, né? E em novembro do mesmo ano, vem um problemaço. O secretário de Educação, professor Ézio Cordeiro, que tinha sido reitor da UERJ, me liga e diz, governador, eu preciso ir aonde o senhor estiver agora, porque eu tenho um assunto da maior gravidade e urgência para tratar com o senhor. Pois não, Ézio. Vem aqui ao Palácio, estou aqui. Eu disse, olha, isto aqui é um contrato de dispensa de licitação para o Viva Rio. Nós transferimos cerca de 10 milhões por mês para o Viva Rio, 12 meses, 120 milhões por ano, para o telecurso segundo grau. Só que o Viva Rio não faz licitação. Ele compra tudo da Fundação Roberto Marinho. Telecurso segundo grau da Fundação Roberto Marinho. Eu digo, que bacana, não tem licitação, não. E não tem ninguém que faça isso, doutor? Eu vou ver, mas eu soube que o Senac e o Senai têm salas de telecurso também muito boas. Ganhou o Senai pela metade do preço. E aí, era o telecurso segundo grau, o principal produto de marca e marketing da Globo, que estava naquela época em todos os estados do Brasil, todos os governadores queriam fazer o telecurso para sair na televisão. Eu mandando licitar o negócio. Aí foi pancada. Pancada. Mas eu resisti. Então, todos os processos, vamos dizer, que envolvem... Vamos lá. Aí, passa um tempo, eu cometo o equívoco de apoiar Sérgio Cabral para governador. Mesmo a Rosinha dizendo, olha, esse cara não é confiável. Mas eu estava no PMDB, errei. Por que eu errei? Porque eu estive aqui em Itaipava, no sítio de Brizola, ele com os olhos cheios d'água me disse, eu quero entregar o PDT para você. Eu sou o sol das 6 da tarde, você é o sol das 6 da manhã. Eu já estou indo, o partido vai ficar com você. Né? O Lupe assistiu isso e nunca mais me deixou voltar para o partido. Eu ia voltar para o PDT, estava tudo certo. Mas aí eu elejo Cabral e parto para denunciar Cabral. Porque antes dele tomar posse, ele já estava roubando. Antes de tomar posse. Aí eu brigo com ele e começo a denunciar Cabral. Quando eu denuncio o Sérgio Cabral, a Procuradoria-Geral da República, eu dou entrada num documento com 2.000 páginas e elencando nas 10 primeiras páginas o nome e a ocupação das pessoas acusadas de corrupção. Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, e fui citando, né? Sérgio Cortes, Pisciani, Paulo Melo, Eduardo Paes, enfim, todos aqueles... E o presidente do Tribunal de Justiça. Bom, aí eu entro em rota de colisão e aí virou problema contra mim, até não tinha problema nenhum com a justiça, porque aí, para tentar desmoralizar o acusador, plantaram 2 juízes lá em Campos, né? E como eu denunciei também o Ministério Público, o chefe do Ministério Público do Estado foi preso, o senhor Cláudio Lopes, né? Que recebeu uma mesadia de 150 mil da mão do Cabral. Né? Nossa, ele entrega os nomes, gente. Eu gosto disso, a fofoca completa. Aí, minha querida, aí virou guerra contra mim. Aí eles começaram a entrar com processo contra mim, eu saía daqui, saía dali, mas, olha, no final das contas, Cabral foi preso, né? Adriana foi presa, né? Eles devolveram, o grupo deles devolveu 4 bilhões
aos cofres públicos e ainda tem mais 12 para devolver. Né? O Sérgio Cortes, enfim, essa turma toda aí envolvida nessa maracutaia. Eu fui preso 4 vezes Pouco. nesse período. Não, mas eu, assim, era preso de manhã e saía tarde. Uhum. Os 4 foram errados? As não. 4 prisões foram errôneas, né? Não, não vou dizer para você que foi errada. Era tão ilegal que somado as 4 deram 29 dias. O Cabral ficou preso 6 anos. Agora é coach. Hã? Agora virou coach. Ah, Desse Cabral que ele agora é coach, tá? Cinema do dia de sexta-feira. cineminha. Eu recomendo para vocês. Não, é brincar com a nossa cara no Rio de Janeiro, É um gente. tapa na cara, né? É um tapa na cara do seu Aqui, ó, aproveitando assim, né, pra não ficar muito... E o que você achou? O Wilson caiu de... O Wilson foi uma escolha pro Rio de Janeiro? Ele foi uma descoberta? Não, o Wilson, ele foi eleito pela retirada da minha candidatura na última hora e caiu depois, não pelo que ele pode ter feito, mas por algo que ele fez, mas ninguém teve coragem de contar. Eu Vai contar agora? vou contar o que eu posso contar. Conta tudo! Adoro fofoca. Então, olha só, a eleição, o Eduardo estava disparado, Romário em segundo, eu em Romário. terceiro, né? Aí começa a campanha, eu já tinha sido 3 vezes preso nessa época, então achavam que eu não ia chegar a nada, eu fui crescendo. Quando chegou o debate do SBT, eu acabei com o Eduardo Pai de Debate, né? Passei o Romário, colei no Eduardo, faltando 10 dias vi o debate da Globo. Mas o Eduardo pediu uma pessoa para me ligar. Porque ele saiu tão mal do debate do SBT que ele tem que tomar uma caixa de Rivotril. Porque aquela moça que apresentava o debate, a pessoa quer perguntar para aquele mascarado ali. Você tem que falar o nome do candidato. Não, manda ele tirar a máscara. Se ele tirar a máscara, eu pergunto para ele. Que é o mascarado que você está falando? Falei, aquele ali. O que está com a máscara de Eduardo Paz, mas tirar a máscara é o Sérgio Cabral que está ali atrás. Ele representa o Sérgio Cabral. Aí ele descontrolou e eu pá, né? Como é que foi aquele encontro de vocês lá em Paris, naquele hotel, que você legalizou, o Cabral legalizou a sua filiação, que você já não tinha mais prazo, vocês compraram o judiciário. Aí ele ficou tonto, passou mal, né? Tiveram que levar pro camarim. Aí o cara me liga e diz, ó, pelo amor de Deus, o debate da Globo tá maneiro. E eu, né? Subi, passei direto, Romário. Na pesquisa, o Lindbergh tinha me ligado, dizendo que você já passou, o Eduardo também. Aqui pelo PT você vai para o segundo turno, mas você vai em primeiro, você e o Eduardo em segundo. O vice tinha 4, 5%. Né? Aí, com base no artigo 15, você nem deve saber o que é isso, porque pouquíssima gente sabe, tem advogado que não sabe, inciso 3º da Constituição, eu sou chamado, de repente, à Justiça Federal por uma juíza, doutora Débora, e compareci lá. Pois não, cadê o seu título de eleitor? Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, né? Não, o senhor não pode nem votar, nem ser votado. O senhor perdeu seus direitos políticos. Como é que é? O senhor perdeu seus direitos políticos. O senhor foi condenado por um crime de calúnia e o seu advogado não recorreu, transitou em julgado. Aí ela diz, sentença criminal transitada em julgado, o condenado, ele perde os direitos políticos enquanto durar os efeitos. O senhor tem 6 meses de condenação. Então, durante 6 meses, o senhor não pode votar nem ser votado. Ela deixou para fazer isso 10 dias de eleição. Aí, eu digo, mas peraí. Aí eu olhei para o meu advogado e falei, como é que você perde o prazo, rapaz? Olhando para ele, ele falou assim, não, mas a audiência era em novembro. Não, a audiência quem convoca sou eu. Ela é juíza federal. Olha só. Você lembra quem era candidato? Lembro. Era um juiz federal também. Né? Aí aí não tinha como. Né? Não era ficha limpa, não era nada disso. Nem condenação. Não tinha condenação nenhuma em segunda instância. Então, só essa calúnia, né, que eu tinha acusado um juiz de ter vendido uma sentença.
né? Não recorreu, perdeu o prazo. Aí eu retiro minha candidatura. Mas como é que eu fiz a minha campanha de 2018? Isso foi em 2018. Eu dizia assim, gente, tem eleição para presidente e eleição para governador. Então, por exemplo, eu estava num partido que era tão pequeno, PRP, que não tinha nem tempo de televisão. Né? Então eu fazia live todo dia. As minhas lives eram assim: você quer votar em mim para governador? Mas você quer votar no Ciro para presidente? Porque o Ciro é trabalhista, eu também sou trabalhista, né? O Ciro agora está no partido do Brizola, eu sempre fui chamado de filhote do Brizola, né? Então, assim, você tem simpatia pelo Ciro e tem por mim? Vota para presidente do Ciro e vota em mim para governador. Agora, você quer votar no Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem uma agenda de princípios parecida com a minha, né? Eu sou evangélico, né? Sou contra essa política identitária, essa coisa, né, que ficam forçando as pessoas. Então, você tem simpatia pelo Bolsonaro? Você vota no Bolsonaro e vota no Garotinho para presidente. Agora, eu sei que tem gente que encontra comigo e diz: Garotinho, vou votar em você. Para presidente, eu vou votar no Lula. Porque você fez o cheque cidadão. Lula copiou, você fez o Bolsa Família, que era a mesma coisa. Você fez a farmácia popular. O Lula copiou, fez a farmácia popular. Então, eu vou votar em você. Para presidente, eu vou votar no Lula. Aí eu terminava a live dizendo assim: presidente, cada um escolhe o seu. Mas governador, todo mundo é Garotinho. Quando o Garotinho sai, né, corre todo mundo para quem? O Wilson Witzel. Porque eu dizia assim, numa parte humorística da minha live, não chega aos seus pés, mas também que isso. sem fazer humor também, né? Eu dizia: gente, olha, eu amo Romário, de paixão. Eu vibrava com o Romário na seleção. Se fizer uma seleção de todos os tempos, eu escalo o Romário. Agora, eu não entrego a chave de um carro para Romário dirigir. Muito menos a chave de um apartamento para alugar. Eu vou entregar a chave do Estado? Né? Aí o pessoal ficava assim. Aí ele foi caindo. Né? Aí eu dizia, logo em seguida: Eduardo Paz é Cabral, gente. Cara, olha pra cara dele. Ó, ele tava na Farra dos Guardanapos, ele tava nisso, ele tava naquilo. Inclusive, eu tenho uma gravação que eu vou botar pra vocês, dele agradecendo a vitória dele ao Cabral. Aí eu entrava com a gravação autêntica, original, do dia que ele ganhou a primeira eleição dele, né, para governador, ele dizendo: eu quero dedicar esta minha vitória ao homem público, Cabral na cadeia, ao homem público mais honesto, mais sério, probo que eu conheci na minha vida, meu amigo Sérgio Cabral. Ixi, vocês vão votar nele? Aí eu dava uma pancadinha também no Lindenberg, não era o Lindenberg que faz lá para baixo, mas eu tava também. O juiz eu nem ligava, porque tava com 4%. Eu disse: o Lindenberg, gente, olha, vocês acham que ele é bom? Vai lá em Nova Iguaçu. Vai lá. Dá uma visitinha lá em Nova Iguaçu. Passa ali pela estrada de Madureira, entra naqueles bairros lá, e vão ver quem é Lindenberg. Aí, quando eu saio, o meu eleitor diz o seguinte: bom, Romário não dá. O outro é filhote do Cabral. Eu vou para quem? Witzel. Aí o Witzel aproveita e embarca na canoa do Bolsonaro, que ele não estava apoiando. Ele embarca na canoa da última hora. Eu não estava apoiando ninguém. Eu votei particularmente no Bolsonaro, né? Porque eu votei contra o PT. Meu voto foi anti-PT, porque quem conhece o PT não vota no PT. É, isso aí. Eu conheço. Isso aí. Né? Então, eu não estou falando porque eu ouvi dizer. Porque o cara pode... porque eu ouvi, falou... E tal. Não, eu conheço. Toda a cúpula do PT caiu no patrimonialismo. Ou seja, ficou rica. Patrimonialismo é quem usa dinheiro público para construir patrimônio pessoal. O dinheiro público é público. O seu dinheiro que você ganha com o seu trabalho é seu. Você faz o que quiser. Agora, não dá para um cara que tinha um Chevette velho, uma Brasília velha,
morava numa casinha lá em São Bernardo do Campo, tem um apartamento que custa 4 milhões, né? Enfim, eu não vou nem... Bom, Por exemplo, mas o seu patrimônio em si não veio nada público. eu não tenho. Você não tem? Eu só tenho a casa que eu herdei dos meus pais e comprei a parte dos meus irmãos em Campos, onde eu moro. E mais nada. Não, senhora. Nossa, gente. Então tudo... E olha, revirar a minha vida, porque ó, você imagina, para você falar como eu falo, eu fui investigado pela Polícia Federal, Receita Federal, Receita Estadual, a Globo botou repórter em tudo quanto é lugar, porque eu batia pesado deles. Não acharam nada. Eu li uma reportagem esses dias, né? Que você estava falando sobre o seu filho, que a reportagem dizia que você estava brigado com seu filho politicamente, por você não concordar. Você acha que com isso também acaba queimando o filme assim, do seu filho? Não. Ele é um ótimo prefeito em Campos. O primeiro mandato dele foi muito bom. O segundo, vamos ver agora, né? Mas se o pai falou isso... Se o pai falou isso... Eu acho que o e a sua problema... filha? Porque eu li da sua filha. Não, minha filha é ótima. Eu não vi nada. Igual por isso que eu falei assim com o pessoal. Não, meu filho também é ótimo. Todos os dois como filhos, eu amo. Como Mas não quer dizer que como político eu concorde com eles. Eu tenho mais proximidade com as ideias da Clarissa. A Clarissa vai concorrer? Ela não quer. Ela está sendo muito convidada. Mas ela tem 2 filhos. Um que é ator, né? E o outro que é um bebezinho, né? Fez 1 aninho agora. E ela estava louca para ter esse neném, né? E eu não sei se ela vai... Por exemplo, o primeiro mandato dela, ela tinha que levar o Vicente no avião para Brasília, ficava lá. Tinha dia que ela levava no plenário, tinha que discursar amamentando. É um sacrifício muito grande. Porque eu vi você em uma publicação, você perguntando assim, se a Clarissa, né, concorresse ao Senado, ela né? está sendo convidada para disputar uma vaga para o Senado. E você não está sendo convidado para o governo? Para governador? Eu tô, mas eu não sei se vou, né? E eu tenho um compromisso com Washington Reis. Ele sendo candidato, eu vou apoiar ele. Se ele não puder ser, que ele está com problemas ainda pendentes, aí eu posso disputar. Porque esse ano 2026 tá difícil, né? Porque perguntaram, quem vai concorrer para governador? Você acha que o Romário vem? Não. Romário não vem. Não. Pra ele acabou... Romário não ganha nem para senador mais. Não é pra síndico. Romário se elege para deputado. Não, deputado ele se elege. Você elege? Elege. Eu achei que nem pra síndico ele... Não. Consegue ainda? Consegue. Ih, o povo do Rio, vocês estão ferrados mesmo. Romário ainda faz pra deputado. É deputado federal que se elege. A eleição dele... E o Eduardo Paes? Olha, o Eduardo Paes hoje é o favorito. Né? Mas, há 1 ano da eleição, César Maia tinha mais do que ele e perdeu para mim. A eleição não é hoje. Sim. Né? Eu não sei se o Eduardo Paes, confrontado com alguém que explique à população o que ele fez na Prefeitura do Rio, vai aguentar um debate. Porque, por exemplo, nos 4 mandatos do Eduardo Paes, as pessoas não têm noção de como ele endividou a prefeitura. Eu tentei fazer com que o Crivella explicasse isso para a população. O Crivella é uma pessoa muito boa, sabe? Um pastorzão. Entendeu? Como prefeito. Não, ele não teve coragem. Logo no início do governo dele, a Clarice era a secretária dele, e ele tinha ido a um jogo no Maracanã com a esposa dele. Aí ele telefonou e falou: garotinho, eu posso passar aí na sua casa? Eu e a Silvia. Falei: pô, não, prefeito, será um prazer recebê-lo aqui. Eu estava morando ali na Senador Vergueiro, apartamento que eu tinha alugado ali. Aí chegamos lá, começamos a conversar. Eu falei: prefeito, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem noção da prefeitura que você está pegando? Não, montei um secretariado muito técnico. Não, eu sei. Mas assim, o técnico também tem posições políticas. Né? E o senhor há de convir o seguinte: 3 mandatos do César Maia, 12 anos. Mais 4 do Conde, 16. Mais 3 do Eduardo, mais 12. 16 com 12. 16 com 12, 28 anos.
Agora com mais 4, 32. 28 anos. Ou seja, a cabecinha desse pessoal pensa igual. É. Então, eu posso pegar meu laptop lá dentro? Pode. Eu peguei o laptop, dona Silvia. Ouve o garotinho, hein? Ele foi prefeito, ele foi governador, é um homem experiente. Eu falei, prefeito, olha, isso aqui é o orçamento. Ó, tá vendo? O orçamento da sua prefeitura. Não, escolhi o secretário de Fazenda, muito bom. Muito bom. Ele trabalhou na prefeitura esses anos todos aí. Tá? Esses anos todos que eu falei, ele trabalhou na prefeitura. Então tá aqui. Isso aqui é o orçamento. Tá. Essa primeira coluna aqui, tá? É a provável arrecadação que nunca se realiza. Mas é aprovável. É o que está orçamentado. Não quer dizer que vai se realizar, mas às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é a previsão. Tá? Isto aqui é o que está empenhado. Ó, empenhos. Isto aqui é o que está liquidado. E depois que você tem um empenho, você liquida. Isso aqui é o que está pago. E essa última coluna aqui é empenhado, liquidado e não pago. É a dívida de fornecedor, fora a dívida contratual de bancos. Então, olha aqui nesse último númerozinho aqui, só para você ver o tamanho da dívida. O senhor não vai governar. O senhor não vai governar. Agora deixa eu mostrar para o senhor a dívida com os bancos. Quando o Eduardo Paes assumiu, a Prefeitura do Rio, entre vários empréstimos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Interamericano, Banco Mundial, tinha 4 bilhões de dívida. Mas quando o senhor governou e a Rosinha estava no azul. Não, isso é a Prefeitura. Pra a Prefeitura do... Não, mas estou falando... Do Eduardo. Não, sim. Porque senão eu vou acabar me perdendo aqui na... Não, eu estou falando da minha conversa com o Crivella. Ah, com o Crivella, tá. Eu estou mostrando para ele a situação que ele ia... Para cair a ficha dele. Ah, sim. Sim, vamos lá. Porque o Eduardo é favorito, mas é porque ele não tem ninguém que explique ao povo didaticamente como eu estou explicando. Então, olha aqui. O Eduardo pegou com uma dívida de 4. Ele saiu... É 4 bi. Quando ele saiu, a dívida é 17 bi. É 4 vezes mais. Meu Deus. Mas que gestor maravilhoso é esse? Que pega uma dívida de 4 e entrega 17. Aí ele... E aí? Eu falei, você só tem uma chance. Você tem que carimbar na cabeça dele a fama de faliu a prefeitura. Porque senão, daqui a 1 ano, o culpado é você. Porque o povo não quer saber se foi fulano, doutor. Quando começar a faltar remédio, quem é o prefeito? Crivella. Ah, não, é Crivella. No Tapão Morador é Crivella. A luz é Crivella. Ele não fez. Ele é um bonzinho. Entendeu? Aí... ele ficou como mau gestor e o Eduardo voltou como salvador da pátria. O Eduardo Paes acabou de pedir à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, alguns meses atrás, um empréstimo de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Anteontem, ele pediu outro empréstimo. Então o Rio está falido. 250 milhões de reais. Para fazer o quê? Essa interligação de BRT que vem até a entrada de Caxias. Aí é mole, pô. Entendeu? Tá endividando mais o Estado. Não, porque ele vai sair, querida. Ele sai da prefeitura para concorrer ao governo do Estado. Quem vai pagar é o outro. Foi que nem ele fez com o Crivella. Ele encheu a prefeitura de dívida e disse: Crivella, agora é sua. Toma aí, ó. Então o próximo vai pegar a bomba, vai se tornar um mau gestor também. Porque quem vai conseguir segurar esse... É igual o próximo presidente, por exemplo. Agora estou colocando na lógica, é igual o próximo presidente. Não, olha só, o presidente ainda tem mais recursos de modificar a situação do que um prefeito. Sim, claro, né? Porque o presidente tem mecanismos. Claro. Né? O Brasil é uma potência. Eu digo uma coisa a você, olha. Se nós... Não estou falando porque eu estou em Petrópolis, não. Sim. Se o Brasil tivesse hoje um presidente com a visão de Pedro II, que foi o maior, para mim, dos estadistas brasileiros até hoje, ele e Getúlio Vargas. Olha,
Tem gente que não sabe a história. Eu estava conversando com a Aline ali embaixo, né? Aline, Pedro II, ele, com 4 anos, teve que ser tutelado. Ele não podia assumir com 4 anos. Então ele foi preparado para ser um estadista. Esse cara criou o Jardim Botânico. Ele criou o Observatório Nacional. Ele criou a Central do Brasil. Está lá até hoje. A mesma coisa está lá até hoje. Toda a malha ferroviária brasileira existente foi ele que criou. O cara era craque, homenageado no mundo inteiro. Tanto é que, na hora do golpe da República, um golpe militar, dado pelo nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca, Deodoro ficou com tanta vergonha que ele disse, Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, porque a monarquia era parlamentarista. Tinha um imperador, mas quem mandava era o parlamento. Mais ou menos como hoje. Só que hoje nós temos um poder, né, e 3 cabeças. Poder mesmo só tem um. Mas então ele dá a voz de prisão ao Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, e diz assim, me faz uma gentileza para o assessor, comunica ao imperador que ele tem 24 horas para deixar o Brasil com a família dele. Então, os últimos presidentes brasileiros, especialmente a partir de 1980 para cá, têm sido muito ruins. O Brasil, entre 1930 e 80, o Brasil cresceu 7% ao ano. Isso não é pouca coisa. A economia do Brasil era maior que a China. Como você disse aqui há poucos dias, o Brasil tem mais de 500 anos. Os Estados Unidos vai fazer 250 agora. O Lula não sabe. Não, Lula. A neta, então... Por quê? O que houve com o Brasil? Você acha que ainda tem jeito o nosso país? Claro. Olha só. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. Mas sabe quem explora? A família Moreira Salles. O Itaú... O Itaú. Não, peraí. O Itaú dá menos lucro que a Itaúsa, que é a empresa que controla o nióbio do Brasil. Aí nós vamos lá. Nós temos a maior reserva de potássio do mundo, mas a Marina Silva não deixa tocar no nosso potássio, porque se tocar no nosso potássio, vai destruir a Amazônia. Mas só que potássio é fundamental para fazer fertilizante. E o Brasil importa 90% dos fertilizantes da Rússia. Nós exportamos 90% do petróleo que produzimos. Petróleo. Aí nós exportamos petróleo e importamos gasolina, óleo diesel, todos os produtos, matéria-prima para fazer plástico. Um barril de petróleo produz 100 tipos de produtos. Até tecido, bala, goma de... Um barril de petróleo. O Brasil vende o petróleo, porque a refinaria de petróleo feita no Brasil é para refinar petróleo leve. E o nosso petróleo é Brent, é pesado. Não é por acaso, né? Não. O Brasil exporta café e acha lindo ter a imbecilidade de chegar na televisão e dizer: o americano não vai viver sem tomar o café brasileiro. Você acha que esses países que importam o café do Brasil é para tomar café? Minha querida, o principal produto dos remédios que nós tomamos para dor é cafeína. Coca-Cola, cafeína, estimulante. Esses, como é que chama esses? Red Bull da vida aí? Cafeína. O produto que eles querem é cafeína. E você tem a cafeína natural e a sintética, que é produzida em alguns países. Mas a sintética já está condenada. Então, você precisa de café para fazer remédio, não é para tomar café. Mas está aí o nosso presidente, o vice-presidente também, né? Esses gênios da nossa economia. Não, perfeito, eles são maravilhosos. Acho que o melhor presidente que os outros já teve aqui. O Brasil
exporta soja, Sim. mas importa óleo de soja. Não fabrica aqui. O Brasil exporta cacau. Qual é o chocolate que você mais gosta? Toda mulher gosta, todo homem, eu sou apaixonado por chocolate. Quando você fala assim, chocolate belga, sabe de onde é o chocolate? Da Bahia. O cacau é da Bahia. O chocolate é belga. Ou seja, nós pagamos royalty sobre o que nós fazemos. Por que isso tudo não é feito aqui? Gerando riqueza, gerando trabalho. Sabe por quê? Porque as cabeças boas do Brasil estão indo embora. É verdade. Porque você não quer ser mandado por gente medíocre. Verdade. Entendeu? Mas tá As ferrado. pessoas inteligentes estão, ó, indo embora. Verdade. Olha, e sobre o nosso Rio, né? Porque quem é do Rio aqui tá contente de ter, né? Quer dizer, botei seu nome, a gente recebeu um meio a meio ali. Eu falei assim, gente, Olha. vocês pararam para ler um pouco a história, foram ler os processos, né? Porque em si eu acabei lendo as coisas, mas de Deixa eu poder te falar estar uma aqui. coisa. Eu sou meio que... assim, eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo. Eu entro no elevador, tem 10 pessoas. 5 querem me beijar, 5 querem me bater. É assim. É assim mesmo. Não, Sabe por quê? Porque todo mundo que tem posição tem oposição. Sim, claro. O cara que é água com açúcar, ninguém liga pra ele. Ele tá bem com todo mundo, elogia todo mundo, dá tapinha nas costas. Eu não sou assim. Uhum. Nem quero mudar. Claro, tá Com certo. 65, Não já tem. passou da época. Não, fala assim não, que o Lula tá com quase Não, indo. você, você fez 33 agora? né? 33. Muito novinha. Tá te falando que tu tá na política antes de nascer, menina? Esse negócio tá assim, ó. Ai, garotinha! Sou. Mas me tirou... Olha, uma dúvida pra gente poder levar assim Tá. pro final o nosso podcast. No Rio de Janeiro a gente tem uma dúvida, né? Grande, que é a questão da segurança, né? E que saiu, pelo menos o governador colocou um tempo, uma reportagem dizendo que a segurança do nosso estado melhorou muito. Hã? É. Aí eu quase mandei pra ele qual estado ele tava falando, mas eu vi que era Rio de Janeiro, então eu falei assim, não, eu não tô louca, né? Eu tô lendo coisa. Mas assim, eu percebi que tanto o prefeito, né, Eduardo, quanto o governador, né, o Cláudio Castro, que eu não sei de onde que ele saiu, né, me pergunta até hoje. Quando vai ter um evento, né, no nosso estado, e essa é a minha maior dúvida, quando vai ter um evento no nosso estado, eles conseguem fazer tudo, colocar o ônibus para funcionar decentemente, conseguem colocar o trem, o metrô decentemente para todo mundo e conseguem ter segurança. Mas por que isso funciona para um show e não pode funcionar no dia a dia se somos nós que utilizamos e nós que precisamos? Bom, primeiro, deixa eu te explicar. A segurança hoje no Rio, ela está totalmente dominada pelas organizações criminosas. Dominada mesmo. O governo tem acordo com o Comando Vermelho. Garotinho, não é a polícia, não é a polícia. Uhum. É o governo. Mas como? Eu vou te dar alguns exemplos. Vou te dar coisas concretas, porque qualquer pessoa que estiver assistindo vai entender. Vamos lá. Sumiram aquelas armas do quartel do Exército em Barueri, Foi. São Paulo. O Exército botou lá o serviço de inteligência, descobriu que elas estavam na Rocinha. As armas. Chamou a polícia militar e fez o seguinte plano. O Exército cerca a Rocinha, a polícia militar entra lá e pega as armas. Aí apareceu alguém e disse, não, melhor não fazer isso. Vamos lá conversar com o pessoal do Comando Vermelho. 2 oficiais do Exército entraram no presídio. Está tudo publicado. Eu publiquei com nome, hora, data e acertaram o seguinte. Os traficantes disseram, olha, vai lá em Jacarepaguá, na segunda-feira, na rua tal, vai estar dentro de um carro assim, pega lá os fuzis. E foi assim. Tá, então, por exemplo, se hoje, né, como você disse, tá tomado, né, pela bandidagem, vamos supor... Não é tomado. Você tem que entender o seguinte. Ó. Não existe um tipo de crime. Por exemplo, quando a gente fala assim, violência, a gente tem que pegar. Roubo de celular é um tipo de crime. Sim. Então, Claro. roubo de carro, roubo de carga, tráfico de drogas. Sim. Então,
A criminalidade é uma coisa. Nós estamos falando aqui de um tipo de crime. Nós estamos falando de tráfico de drogas. Sim. Quem manda no Rio é o tráfico de drogas. Tá. Lava dinheiro nos postos de gasolina do maior financiador de campanha do Rio. Só no ano de 2024 lavou R$1 bilhão. Ele, inclusive, tirou um post meu do ar hoje. Né, Aline? E eu vou ganhar de novo, porque ele já tirou 2 vezes. Eu entrei no Supremo Tribunal Federal, em uma o ministro Edson Fachin mandou voltar a minha publicação, e na outra o Zanin mandou voltar. E essa eu vou voltar também. Porque a minha pergunta é, gente, eu sei quem é o cara. Todo mundo no Rio sabe quem é o cara. Por que não prendem ele? Então, mas a minha pergunta seria praticamente em cima da... Ele tinha uma atuação muito forte aqui em Petrópolis, viu? Mas vamos supor assim, o próximo governador conseguiria Querido, se libertar... Olha só, vamos lá. Nós temos que ter 2 planos Sim, vamos. para o tráfico de drogas. E outro plano separado para os outros tipos de carga, de roubos. Por exemplo, eu acabei com sequestro no Rio. Naquela época, você talvez era muito jovem, não lembra, mas tinha sequestro toda hora. Eu reorganizei a DAS, que era a Delegacia Antissequestro, e acabei com o sequestro no Rio. Né? Então, tem que pegar as especializadas, né? Organizar as especializadas e para o principal problema, que não é um problema fácil, que é o tráfico de drogas. Nós temos que ter 2 planos, um de curto prazo e o outro de médio prazo. Qual é o plano de curto prazo? Vamos lá. De onde é a produção de 90% da cocaína e da maconha do mundo? Maconha, Paraguai. Cocaína, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. São esses países. Dali eles fazem do Brasil um corredor, passam por dentro do Brasil, pouco mais de 20% ficam dentro do Brasil e o resto vai para a Europa, Estados Unidos e Ásia. Então, quando eu prendi Fernandinho Beiramar, eu tive que ir à ONU, me reunir com o presidente da Colômbia, Pastrana, mostrar que Fernandinho Beiramar era amigo de Negro Acácio, o segundo homem da Farc, para ele se interessar em prender Fernandinho Beiramar, porque ele disse para mim, nosso problema não é droga, nosso problema é Farc, guerrilha. Eu mostrei, pois é, mas esse aqui ó, é amigo dele, Negro Acácio, é o cara que manda na Farc. Acácio. Mas prenderam Fernandinho Beiramar. Então, tem que reunir com os presidentes desses países, presidente do Brasil, né? E os governadores interessados, de fato, em diminuir a circulação de droga no país e montar um plano, esse plano, sim, de curto prazo. Agora, a médio prazo, eu estudo muito isso. Os pesquisadores, cientistas ligados à área de humanas da maior universidade inglesa, Cambridge, e da maior universidade americana, Harvard, queriam saber a resposta para a seguinte pergunta: por que cada vez mais pessoas no mundo usam drogas? Difícil responder, né? Pois é, mas então eles foram ver que as drogas estão ligadas a hormônios. E esses hormônios ativam neurotransmissores que são impulsionados pelas sensações provocadas pela droga. O que pode substituir isso? A partir dos 6 anos, esporte de rendimento. Adrenalina, serotonina, dopamina e todo tipo de hormônio que
ativam os neurotransmissores que te dão tranquilidade, sensação de prazer, que você viaja. O esporte pode te dar de rendimento. Não é bater uma peladinha ali. Não, é botar pra correr, luta, arte marcial, entendeu? É isso. Poxa, você imagina se o Brasil decide que em 10 anos, todo mundo a partir de 6 anos de idade vai ter que praticar esporte em todas as escolas do Brasil. O Brasil, além de melhorar muito a saúde, vai diminuir radicalmente o uso de drogas e vai se tornar uma potência mundial olímpica. A gente vai ter um país um pouco melhor, né, gente? Já começou pela educação, é isso. Melhorar já vai ser bom, né? Mas para isso, na escola, não pode ter campinho de pelada, nem aquelas quadras que não tem nem aro pra você jogar basquete, né? Mas é o que mais tem no Rio de Janeiro, principalmente. Mas quando o Brizola quis fazer um CIEP, com quadra, com dentista, tempo integral, para criança comer, para criança estudar, aí o PT disse que era um restaurantão, que o povo ia para lá para comer, não era para estudar. Mas quando a gente tem um presidente assim, né, que nem ele mesmo estuda, né, claro que ele ia falar isso também, né, gente? Que, na verdade, a skin da esquerda é essa. Se você parar pra analisar, eles falam lé com cré, eles não sabem nem o que... Na verdade, eles não sabem nem o que estão falando, nem o que estão fazendo. Eu vou te contar a história aqui, já que tá falando de lé com cré. Lá em Campos tem uma universidade chamada UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, que foi implantada inicialmente por Brizola e Darcy Ribeiro, a pedido meu, né? E depois foi concluída por mim e por Rosinha, porque o Marcelo Alencar parou a obra, depois que o Brizola saiu, deixou 30% pronta e nós concluímos e fizemos 100%. Bom, outro dia, uma turma estava fazendo um TCC e resolveram fazer uma entrevista comigo. Aí foi aquela galera, né? Sentaram lá em casa. Aí eu tô vendo um rapaz, né, meio jeitosão e tal, camisa de Che Guevara. Ai, nossa. Tô olhando para ele, né? E a mina perguntou, né, se eu era direita ou de esquerda. Eu falei, não, eu sou trabalhista. Não, mas eu sou de direita ou esquerda, não. Perdão, o mundo não se resume a direita e esquerda. O negócio que só existe céu e inferno na cabeça de vocês. Né? Existe social-democracia, existe trabalhismo, existem outras coisas, né? O trabalhismo é o quê? O trabalhismo é conciliar o trabalho com capital. Sem capital, não existe trabalho. E sem trabalho, o capital não aumenta. Então, o trabalhismo foi o que fez o Brasil crescer. Não, o quê? Porque Brizola era populista, porque Getúlio era um ditador. Eu falei, gente, vamos parar. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Pelo seu jeito aí, eu não estou discriminando, não, até porque eu tenho, né, filho que é transexual. Você me parece ter um jeitão e você... Não, eu sou mesmo, mas por quê? Não, porque você está usando a camisa de Che Guevara. E o que que tem? Meu herói? Herói, legal, bacana, Che Guevara é um herói. Você já leu a história de Che Guevara? Ah, por quê? Um revolucionário desceu com Fidel a Serra Maestra? Eu disse, perfeitamente. Então vamos entrar aqui, vamos estudar a história de Che Guevara um pouquinho. Entrei. Quando da Revolução Cubana, Fidel Castro entendia que os homossexuais eram doentes e os colocou em campos de recuperação de trabalho forçado. E aqueles que não se recuperavam eram fuzilados sob a liderança de Ernesto Che Guevara. Ele, estuda, cara. É o faz básico. Faculdade, tá usando uma camisa do camarada. Ele, mas eu não sabia disso. Eu falei, você não sabia porque só ensina o que é conveniente a vocês, cara. Vai estudar, cara. Não, isso aí é mentira. Eu falei, então o Google... Então, escolhe, você quer botar onde aí? Escolhe aí, qualquer lugar que você quiser. Escolhe um livro aí. Eu vou botar o livro aqui para você. Porque eu entrei aqui, tá? Uma pesquisa aberta. Se você quiser fazer uma pesquisa dirigida, vamos fazer também. Então, o problema do Brasil é o tal da leitura de orelha. Só lê a orelha do livro, né? Fica assim com aquela noção
Aí vem um pessoal que já está com a cabeça feita e faz a cabeça de um pessoal, muitas vezes, idealista. Mas um ideal, como eu tinha quando eu era de esquerda, mas quando eu vi o mundo caindo junto com o Muro de Berlim, eu notei uma coisa. Não tinha ninguém querendo ir para o outro lado. Ah, isso aí. Só tinha gente querendo... Ai, Calma. caiu o muro e caiu o microfone. Só tinha gente querendo ir para um lado. Não tinha ninguém querendo ir para o lado de lá. É verdade, mas é hoje o que tem, né? Hoje a gente pega pelos deputados, as deputadas que ficam defendendo o outro lado e fala, mas você vai pra lá? Você passeia pra lá? Você Olha, não vai. Você deve ter visto aí, se não viu, a Aline manda para ela depois. Eu tenho um monte de fotos com o Fidel Castro. Eu não conheci Fidel, assim, eu fiz uma entrevista. Não, eu ia lá, eu frequentava. Até outro dia um diplomata cubano quis me desmentir, né, deu uma entrevista dizendo que uma pessoa que era muito meu amigo, que desapareceu, né, não tinha morrido, tinha sido só calado. Né? Tá bom, pelo menos tá vivo. Porque lá eu sei como é que funcionava a coisa. Então, assim, as pessoas são romantizadas. As pessoas devem ser esclarecidas. Elas devem conhecer os dois lados para poder fazer uma escolha consciente. Nós não temos escolha consciente. Nós temos hoje no Brasil 2 bolhas onde um fica atacando o outro sem parar para refletir que dos 2 lados tem erros e acertos. Claro que um tem mais erro que acerto. E para mim, o que foi fundamental nas vezes em que eu votei no Bolsonaro contra o PT, porque eu não tinha, como não tenho até hoje, nenhuma evidência clara de que o Estado foi aparelhado para servir a ditaduras, como foi no período Lula. O Porto de Mariel, construído em Cuba com dinheiro do BNDES, poderia ser hoje um porto que estaria aqui servindo ao comércio internacional do Brasil. O metrô de Caracas, construído com dinheiro brasileiro. Então, vamos lá. Bolsonaro tem defeitos? Tem. Eu fui deputado com Bolsonaro. Eu fui deputado junto com ele, de 2010 a 2014, 4 anos. Bolsonaro já meteu o pau em mim quando eu prendi o capitão Adriano, lá atrás. Né? Quando eu fui secretário de segurança, prendi o capitão Adriano, esse que depois mataram aí. E disseram que o Bolsonaro tinha contratado ele para matar Marielle. História, né? Enfim, aí eu achei o quê? O que faltou para mim no Bolsonaro? Montar um ministério melhor. Se ele tivesse montado um ministério melhor, Lula não voltava nunca mais. Eu repito aqui o que eu disse há poucos dias numa outra entrevista. O povo votou em Bolsonaro para tirar Lula. Depois votou em Lula Para tirar Bolsonaro. para tirar Bolsonaro. E agora vai votar em qualquer um para tirar Lula. É. Verdade. Eles não querem deixar o Bolsonaro voltar. Então, vão votar em qualquer um, mas o PT não vai ganhar. Não vai ganhar. Não é porque eu tenha nada contra. Garoto, você é um cara de política social. O cara criou o projeto Morar Feliz. O Lula criou, logo depois, o Minha Casa Minha Vida, igualzinho. Você criou o Cheque Cidadão, ele copiou, botou o Bolsa Família. Você criou a Farmácia Popular. Você criou o Restaurante Popular, eles copiaram o Restaurante Popular. Você devia... Não, mas não é só isso. Programa social é transitório. É, isso aí. Todo programa social deve existir para uma fase da sua vida. Não é para você viver de programa social.
O programa social te socorre para você levantar a cabeça e conseguir uma carteira de trabalho que te dê dignidade. Não é para você ficar dependendo a vida inteira de comer no restaurante, de ter o cheque. Não. Mas às vezes o cara está passando uma dificuldade emergencial, porque Betinho dizia, né? Era um cara de esquerda, quem tem fome tem pressa. Não dá para esperar. Verdade. Né? Então socorre ali, mas estrutura para o cara sair. E eles não, eles criaram um ciclo de dependência. Aí quando chega perto da eleição, olha, vai acabar o Bolsa Família, vai acabar o programa social. Né? Aí não dá. É? Gente, depois dessa eu não quero mais nada. Só que ele finalizou da melhor forma do que a gente gosta, né? Sobre a esquerda. E eu quero mesmo a ti agradecer. Nada que isso. Tá? Muito obrigada. Quero que as pessoas entendam que o nosso podcast é assim. As únicas pessoas que não vão sentar aqui, né, são os declarados totalmente, né? Esquerdista. Não, porque devia sentar. Não gosto, não dá. Não devia sentar. Não vai sentar. Mas sabe por quê? Você devia convidar, porque eles não vão ter coragem de vir aqui. Não, eu não tenho que ter muita paciência, me falta ainda. Pra poder lidar com eles. Eu não consigo, não. Mas tudo bem. Mas quero te agradecer, garotinho. Eu sei que você tem uma história. Como eu falei pro pessoal lá nas minhas redes, né? Tem 50% que gosta, 50% que não gosta. E fiz até até questionei algumas pessoas colocando nomes. Tá, se vem Romário, se vem o Cláudio Castro, por exemplo. Se vem Garotinho, quem vocês votam? Né? Então, assim, se tiram os dois, quem vocês votam, acabam? Então, assim... É ruim até que ponto? Não, olha só, o meu problema é que as pessoas não me conhecem. Como eu fiquei muito tempo bombardeado pela Globo, só conhece o meu lado ruim. E a Globo é perfeita pra isso, né? Não. Mas aí a gente tá aqui também pra falar da Globo, porque nós somos deles. Nós não temos o dinheiro da Globo, mas a gente tá aqui pra falar da Globo. Mas muito obrigada mesmo. Eu sei que todo mundo tem uma história, né? Até minha mãe ficou muito feliz. Você só entrevistou o garotinho, eu gosto dele, né? O meu marido também, eu gosto dele, mas eu gosto dele. Então, assim, muito obrigada, tá? Eu sei que poderia ser mais leve, mas a gente sabe que a gente tem uma história. Você tem a história pra ser contada e a gente tá aqui pra ouvir, porque você é um entrevistado, não eu. Então, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de te receber. Prazer foi todo meu. E dizer que você é muito talentosa. Obrigado. Você tem... Assim, eu espero que você tenha um futuro brilhante pela frente. Obrigada. Tá? Muito Muito obrigada. sucesso pra você. E olha, continua com esse deboche, que é o melhor seu. Tá? Obrigada, gente! Fui!